Now I want to tell you the story about Agora, eu quero contar para vocês a história de nossa primeira Do you campanha. know the little man Vocês se lembram called daquele homem baixinho François chamado François Duplessis? Have you Vocês já seen viram him on ele na TV? television? Ocasionalmente aqui na Occasionally on Amazing AD. Discoveries. Now, Agora, ele é uma das pessoas mais gente boa e mais gentis que eu conheço. I don't Eu know não conheço many muitas people pessoas as tão meigas, kind tão and dóceis as como sweet ele. as he. I've Eu never, nunca, ever, jamais, em 26 anos, in 26 years, já ouvi heard ele him falar say alguma coisa anything ruim ou bad negativa negative sobre qualquer outra about pessoa. anyone else. If Se someone alguém foi was cruel mean para to com him, I ele, would go eu to chegava him para and ele e say, dizia: "How como dare é que they ousam speak falar com like você that desse jeito? to you?" And Então ele then he costumava would dizer, say, even if isso it mesmo was se the foi high o sumo priest, he would sacerdote, say, o "My meu high verdadeiro priest sumo has sacerdote not não me had me rejeitou. flogged yet." So he Então ele always sempre has tem a uma palavra kind word, dócil, even mesmo na under the pior das worst of circunstâncias. circumstances. E And the logo very no começo first nós time fizemos we uma had a campanha campaign. evangelística. We had a Fizemos campaign conferências in na a little pequena cidade town chamada called Pau. Paul. Now, Agora eu era I was bem novato brand na new fé, to tinha this. vindo do I'd ateísmo, come out of atheism, e agora eu estava and, do outro now I lado was on desse the jogo, other dessa side guerra. of this war game. And I Eu think penso que God Deus wanted me queria to que eu entendesse understand que that há there are principados e principalities and poderes powers que that estão are trabalhando working por trás dos behind the scenes bastidores in nesta this guerra. war. So Portanto, I eu had to tive que drive every dirigir todas evening as noites, after depois do work, 'cause I trabalho, worked at eu the trabalhava na university, universidade, and we took part in e nós this fizemos evangelistic parte desse campaign, esforço evangelístico, and it was e eram evening palestras lectures in noturnas this nessa town, cidade. and we had to E tínhamos que drive dirigir mais ou about menos 50 50 quilômetros para lá, there and 50 50 quilômetros para cá, back, maybe a little talvez um less, pouco maybe menos, talvez 35, 35, right about por there. aí. And I would Portanto, eu drive to this estava town, dirigindo rumo a essa and we had cidade a double e tivemos um attack, ataque or duplo, a double uma abordagem approach. dupla. He Ele started começava in one em hall um salão with com a the velha old mensagem Advent adventista, message, com a Dead Men Do Tell Tales, It's abordagem about the arqueológica. archaeological approach. And a E week uma or two semana ou duas later, mais tarde, I was eu to iria start começar with com um a seminário health sobre saúde. seminar. And so E we assim wanted queríamos to convidar as invite pessoas the a essa people igreja. to this church. Now, Agora, before antes we que nós even começamos, nesta started, in igreja, this church, there tinha were só mais ou only menos about 4 membros ativos. 4 active members still. E nós That's why fomos we lá wanted fazer to uma do a campanha campaign evangelística. then. And there E were tinha mais ou about menos 20 or 20 so apostatados que backsliders jamais who viriam à never, igreja. ever came to church anymore. And so we had to Portanto, first primeiro tínhamos que prepare this preparar essa church, but igreja, they mas eles didn't não want to. queriam. They didn't Eles não want queriam to participar de take part in evangelismo. evangelism. They Eles had estavam had it, and fartos the disso e backsliders os were, apostatados, well, bem, they eram were pessoas bem difficult difíceis. people. Uma One dessas of them pessoas era uma moça que was a estava lady casada who com um was não married to a adventista, non-Adventist, and whenever e somebody sempre quando went to alguém visit da them igreja from the vinha church, he would visitá-los, throw ele things jogava at objetos them, nos visitantes, rocks and pedras e bricks, and tijolos. once he Uma was vez ele sitting estava on the sentado roof, sobre o and a telhado e pastor veio um came pastor and visited, visitá-lo. and he Ele tore the pegou roof telhas do tiles telhado, off começou a the arrancar e roof to jogar no throw at pastor. the pastor. So, difficult Um lugar bem place, very difícil difficult para place to começar start uma off with. evangelização. And when I E quando eu drove ia there lá in the às noites evenings e and I eu drove dirigia de back, volta, in entre essas between the duas cidades, towns, no in meio the do middle of nada, nowhere, meu my car carro would parava. stop. Eu Have já I contei essa told you história this para story vocês. before? My Meu car carro would parava stop e todas as and all the luzes lights would go apagavam. off, and E nothing nada would acontecia. happen. And then I'd Então eu pray, orava, because era it's tarde da late at noite, night, you não podia can't ir para go lugar anywhere, there's nenhum. nowhere you No can meio da walk noite, to, it's just escuro ao dark teu all redor. around. E eu esperava And 20 I'd wait minutos, às 20 vezes minutes, meia hora, sometimes half às an vezes hour, uma hora, sometimes 1 hour, esperando que um hoping carro some car passasse would para que eu come pudesse by and say, avisá-los "I've que eu got a tinha um problem," and problema. then, Então, de my lights repente, would come pim, on, as and I'd luzes drive home. acendiam e eu continuava a viagem até em And casa. every night, E toda when I noite, came quando to eu passava that por esse lugar em particular spot, particular, the exact nesse mesmo same lugar, spot, the a same mesma thing coisa would happen. acontecia. And this Isso happened acontecia night noite after após night noite após after noite. night. And we E had tivemos some experiências horrendous horríveis. Uma noite experiences. Once we estávamos were coming voltando da back from igreja, church, it was um a sábado, minha Sabbath, my esposa, wife eu, and I minhas and the crianças children in the no car. carro. And we came to E eu this cheguei a spot esse and I lugar e realized, percebi, here's our aqui está esse spot. ponto. Now it's the Mas estamos no day, meio so do it's dia, not so portanto não vai bad. fazer mal. But there Mas was tinha a um dog cachorro ali sitting in the sentado. road. Some bull Cachorro de mastiff, raça, beautiful bonito. dog. Ele estava And he was sitting sentado in na the outra opposite faixa, lane to the one não in na que which I estava was transitando. driving.
E eu pensei, esse cachorro está sentado no mesmo lugar onde meu carro costuma parar. Eu acho que esse cachorro vai correr atravessando a pista exatamente quando eu chegar ali. Portanto, eu vou frear e andar bem devagarzinho ali, para que o que quer que aconteça, que não seja eu que atropele esse cachorro. E uma grande caminhonete, quase um caminhão, veio da frente. E esse cachorro estava sentado na faixa dessa caminhonete. E pensei que esse veículo iria, portanto, parar. E quando chegamos mais perto, essa caminhonete atropelou o cachorro. E o cachorro ficou em pedaços. E fiquei tão furioso e pensei, isso é uma coisa tão horrível que você possa fazer. E demos meia volta e corremos atrás desse carro, mas não podíamos ver ninguém lá dentro. E na distância havia um cruzamento e éramos os únicos veículos aí em toda a pista. Portanto, de repente esse carro desapareceu. Portanto, essas são as coisas que acontecem. Quando nós chegamos a esse evangelismo, as coisas mais estranhas começaram a acontecer. E uma das coisas que eu queria salientar aqui é que esta é a primeira campanha evangelística da África do Sul, que era multirracial. Estava justo aí na transição da situação política. E nós decidimos que teríamos uma conferência multirracial. Portanto, tínhamos ali o salão da cidade e quem quer que viesse seria bem-vindo. Não importando a que raça, a que tribo, a que credo eles pertenciam. Eles seriam bem-vindos. Agora, quando fazíamos essas campanhas, havia umas histórias interessantes. Talvez antes que eu chegue nessas histórias, primeiro uma história secundária aqui. Um homem chegou numa palestra de François, eu não tinha começado ainda. E ele ficou interessado, e ele começou a enxergar essas verdades. E finalmente ele decidiu, é isso, essa é a verdade, eu quero seguir essa verdade. Ele foi para casa e falou para sua esposa, eu quero seguir essa verdade. E a sua esposa ficou louca. Ela foi totalmente contra. Portanto, convidei o François para que visitasse ali a situação, para explicar à sua esposa qual era o ponto de tudo isso. E ele foi lá, e aí foi servido chá, e quando o chá foi servido, ela pegou a xícara e derrubou o conteúdo no chão, na entrada, quase ali na porta. Derramou no chão e disse para o François, se você é daquela igreja adventista do sétimo dia, você pode vir, beber e lamber aquele chá do chão, e não vou servir na tua xícara. Essa foi a atitude. E eventualmente ficou tão miserável a situação que o François não foi mais lá. Um pouquinho mais tarde eu comecei com as mensagens de saúde num outro lugar e ela frequentava essas palestras. E ela frequentava as palestras, ouvia e ela aceitou a verdade. E ela foi para casa para seu marido e falou, eu estou empolgado, eu descobri que você estava certo por todo esse tempo, que essa é a verdade, é isso, nós temos que ir a essa igreja. E ele falou, se você for para essa igreja, é fim de papo, eu vou te expulsar de casa. Você me impediu, agora eu te impeço. Mas ela falou, nós temos que ir, ela e sua filha frequentaram essas palestras. E disseram, nós temos que ir. E ele falou, saia aqui do quarto. E ele a expulsou. Então ela ficou deitada ali, chorando. Estava pensando e se perguntando se isso era correto, por que havia tanta tensão, será que valia a pena, será que é verdade que nós temos que guardar o sábado, os mandamentos e todas essas coisas. Então ela ouviu uma voz chamando seu nome, e ela pensou, meu marido mudou de ideia. E ela foi para o quarto, mas lá estava ele roncando. Então ela voltou para a sala, ficou parada, sentada, ouviu seu nome outra vez, ouviu essa voz. E ela pensou, quem que me está chamando a esta hora da noite? Ela foi lá, bem na janela, se tinha alguém lá fora, algum membro de família que tinha algum problema, alguma coisa. Nada. E ela sentou de novo, e ela ouviu.
Ela ficou escutando, ele ouviu seu nome outra vez, então ela respondeu, sim. Então, como que em uma visão, ela viu 2 tábuas de pedra descendo perante ela, e uma voz dizia, guarda os mandamentos de Deus. E ela foi batizada, ela e a sua filha. Agora, para encurtar a história, depois de 1 ano, esse homem tinha feito da vida dela uma miséria. Mas ele ficava mais manso de vez em quando. Ele aceitava até levar pessoas com seu carro à igreja, mas ele nunca colocava o seu pé na igreja. E em uma dessas ocasiões, estava chovendo, ele trouxe pessoas, estava sentado lá fora, mas ele se recusou a colocar o seu pé na igreja. Mas ele estava disposto a que sua esposa estivesse lá, alguma coisa assim. O François foi lá para ele e disse, por que você não entra? Está tão frio aí fora. Você não tem que fazer parte do culto. Vai ter um batismo, mas sabe... E estava tão frio lá fora que ele falou, tá bom. Ele foi lá e sentou atrás. E depois do serviço, depois que todos saímos, fechamos as portas, trancamos, ele disse, eu perdi o meu batismo, eu sou tão cabeça dura. Então François disse, não, você não perdeu o teu batismo. Abrimos ali a igreja e ele também foi batizado. E assim é como Deus trabalha. Portanto, eu passei por todos esses milagres. Eu passei por essa situação onde o carro parava todas as noites. No meio de tudo isso havia um outro homem que hoje está ativo no trabalho. Ele até chegou a servir como pastor para uma de nossas igrejas. E esse homem me ligou num tremendo de um pânico durante uma das conferências. E ele me disse, tem uma coisa seriamente errada. Eu liguei para o François Duplessis para perguntar uma coisa para ele. E uma mulher respondeu e gritou comigo. E foi uma voz tão demoníaca, gritava, falava, eu consegui fazer com que ele fosse aonde eu queria que fosse. E eu fiquei tão arrepiado que eu desliguei. Você sabe de uma coisa que está acontecendo lá na casa dele? E eu falei, não tenho ideia. Agora, eu vivi numa cidade separada do François, mais ou menos 30 quilômetros de distância entre uma e outra. Então, eu liguei, a minha esposa estava lá presente. Eu liguei para averiguar o que estava acontecendo. Liguei. Então uma mulher atendeu o telefone. E ela ria como um demônio. E ela dava urros, guinchos no telefone. E falava, eu peguei, ele está aí onde eu quero que ele esteja. Eu consegui, ele está sentado no chão, ele está acabado, ele está um bagaço. E ela ria como uma bruxa. A minha esposa estava a alguns metros de mim e conseguia ouvir também. E a distância entre mim e ela era como daqui até o último banco dessa igreja. Eu pendurei o gancho com violência, estava assustado e pensei, o que está acontecendo lá? Será que eu digitei o número errado? Então eu liguei de novo e a esposa do François atendeu. Ele estava chorando aí do outro lado. E perguntei, o que está acontecendo? Me diga, por que está chorando? E ela falou que não sabia, mas que o François estava sentado no chão, lá no escritório, e que não está se levantando. Então a gente falou, estamos vindo. Então colocamos as crianças no carro e voamos para lá. Agora, o que tinha acontecido era que ele recebera tanta oposição, porque nessa cidade onde estavam acontecendo as conferências, que era a cidade chamada Paul, os pastores das outras igrejas exerceram pressão sobre a nossa associação. E chegou a um tal ponto que você tem que entender que poder que essas pessoas tinham. Porque na África do Sul, a igreja e o Estado eram um. De fato, a religião que era propagada, o calvinismo, pregava a predestinação. E na força desta predestinação, conectaram isso com o racismo. Portanto, um encontro que era multirracial iria suscitar tremenda oposição, não somente dos populistas, mas também das igrejas. Portanto, exerceram pressão sobre a nossa associação e ligaram para o François e disseram que tinha que parar com essa campanha evangelística. Imediatamente, porque estava causando muita confusão.
Agora, nós estávamos passando por esses milagres e decidimos que não, ele não vai parar com essa campanha. E ele decidiu que não iria parar com esse evangelismo. Não importa quem seja que fale com ele, mesmo se o primeiro-ministro dá a ordem. Essa é a obra de Deus, almas estão em jogo e nós vamos continuar. E eles tornaram a vida dele tão miserável, ele ficou tão deprimido, que ele sentou e não conseguia levantar. E quando nós chegamos lá estava ele, sentado no seu escritório. Eu falei, o que está acontecendo? E ele não conseguia se levantar, de fato. Não podia se mexer. Não foi somente algo espiritual, mental, mas também físico. Ele não conseguia se mexer. E nessa noite ele tinha que fazer uma palestra. Então eu falei para ele, o que a gente vai fazer? Nós oramos e oramos. Então, tivemos esse nosso amigo e nós levamos ele. Ele estava numa posição fetal, assim, ó, desse jeito. Ele não conseguia sair dessa posição. Portanto, carregamos. Ele é um homenzinho bem leve, de estatura pequena. Pegamos ele, levamos para o carro, fechamos as portas, levamos ele lá para a campanha, tiramos ele do carro, estava na mesma posição, ele não conseguia se esticar. Ele estava encurvado. Levamos ele lá para o salão, colocamos ele na primeira fileira. E na hora em que as palestras iriam começar, ele ainda não conseguia caminhar. Oramos, fizemos tudo o que pudemos, e ele mal conseguia falar. Nós levantamos ele, carregamos ele lá para o púlpito, colocamos ele ao lado do púlpito, porque ele não podia ficar atrás do púlpito, senão ninguém iria vê-lo. Colocamos ele ao lado do púlpito, demos o microfone para ele, e ali ele começou a cochichar a sua palestra. Ele cochichava a sua palestra. E enquanto ele falava, a sua voz se fortalecia e se fortalecia e se fortalecia. Ele se levantou do chão e depois de passados uns 15 ou 20 minutos da palestra, ele era o velho e bom François. Agora, por que Deus permite que coisas assim aconteçam? E eu percebi, nós não estamos lutando contra carne e sangue. Esses são assuntos reais. Aqui temos verdadeiros demônios que estão trabalhando por trás dos bastidores para contrafazer a obra de Deus. Esse carro que parou, essa caminhonete que veio e que atropelou aquele cachorro em frente às minhas crianças. Os meus filhos ficaram histéricos. Eles ficaram com trauma, nunca mais quiseram ir para aquela igreja. E o diabo fez tudo o que estava em seu poder para impedir-nos que fôssemos a essa igreja, a esses encontros. Mas iria ficar ainda mais fascinante. Porque quando a campanha finalmente chegou a seu fim, havia mais de 60 pessoas que tinham tomado uma decisão de se unir à Igreja Adventista Sétimo Dia. Agora, você tem que entender o contexto ali da África. O ódio contra tudo que não era igreja e Estado era incrível. Se um Adventista Sétimo Dia vivia em uma cidade e morria, então ele não tinha permissão de ser enterrado no cemitério da cidade. Ele tinha que ser enterrado fora, em algum lugar como os pobres, porque a igreja reformada holandesa não permitiria que uma pessoa tão extraditada, participante de uma seita, fosse sepultada em seus cemitérios ou em cemitérios públicos. E a palavra dos pastores lá era lei. Portanto, aqui, mais que 60 pessoas vêm a essa igreja. Mas é a primeira igreja multirracial do país. A primeira. Agora, isso criou não pequena confusão, porque algumas pessoas da igreja eram brancas e outras não eram brancas. Agora, as pessoas que entraram que não eram brancas eram da raça colorada, colored race.
Agora, a raça colorada na África do Sul é uma mistura entre a raça branca e os Hottentots e a raça dos Bushmen, e também uma mistura entre a raça branca e a raça negra. Portanto, é uma mistura entre os dois, porque a história da África do Sul é fascinante. Quando os Boers primeiro vieram à África do Sul, eles não tinham esposas, portanto, eles tinham que pegar o que estava disponível. E é assim que essas raças surgiram na África do Sul. Mas o preconceito era terrível, estava cravado na lei. Portanto, houve uma erupção dessas tensões na igreja. Tensões terríveis e lutas terríveis. E o François e eu tentávamos extinguir os incêndios. Então, uma das pessoas em uma das reuniões disse: nós não podemos ter uma igreja misturada. Não é possível. Porque as culturas são tão diferentes. Nós nunca poderíamos adorar a Deus juntos. Uma dessas pessoas tem estilo de música totalmente diferente, os seus ritmos são diferentes, eles não leem a Bíblia como nós lemos, nós não cantamos como eles cantam, eles se vestem diferentemente. Eles falaram muita coisa ruim que eu não quero repetir agora. Nós tentamos reconciliar essas mentes, mas não tinha jeito. Então eles falaram: e se piorar? E pessoas negras vierem a essa igreja? Então vai ser uma catástrofe consumada. Porque então tudo isso aí vai se acentuar. Mencionaram todas essas coisas profanas de novo. Mas nem todos eram assim. Mas tínhamos um bom núcleo de pessoas que tinham entrado, que queriam a verdade, que queriam o sábado, queriam todas essas coisas, mas eles não queriam toda a nação, tribo, língua e povo. Isso não era aceitável. Sabe, é como pessoas que entram e dizem: nós queremos tudo, queremos o sábado, queremos salvação, queremos isso, mas a reforma de saúde, não queremos isso. Temos a mesma coisa, sabe? Nós somos muito seletivos naquilo que aceitamos e não aceitamos. Chegou um ponto em que toda a igreja estava a ponto de cair em pedaços. Todo esse trabalho, toda essa dor, todo esse sofrimento, e toda a igreja estava a ponto de se desintegrar. Eu estava fazendo sermão certa manhã, e era sábado, e é até engraçado, porque numa cidade, nós tínhamos duas cidades onde François era o pastor, uma delas era chamada de Paul, e a outra era chamada de Paro. Agora, o som é diferente, mas em africano é parou e parau. E se você fala bem rápido, parou, parou. Barou. Então ele me ligou e disse: você vai pregar em Parou hoje e eu vou pregar em Parau hoje? E eu falava: ok, tudo bem. E parávamos na igreja errada. Fomos para a mesma igreja e tinha uns 30 ou 40 quilômetros entre elas. Você deve começar a pregar e você está no lugar errado. Portanto, começou a ficar bem complicado. Em todo caso, ele me ligou esse dia e ele falou: você vai pregar em Parou? E eu disse: é Peril ou é Perou? Ele falou: não, é Peril. E essa, no caso, era a igreja complicada. Portanto, eu fui para a igreja essa manhã pensando: ai não, vamos ter problema de novo hoje. Estávamos todos lá sentados e havia brigas e agressões. E fui lá para frente quando chegou a hora de eu fazer o serviço. E quando eu fui lá para frente, uma moça negra entrou lá no fundo. Agora todos os olhos se voltaram a ela em horror, porque esta não era uma moça colorada, ela era negra. Agora, os colorados têm todo tipo de pigmentação, desde o mais leve até o escuro. Mas essa pessoa era realmente preta, da raça negra.
E ela estava vestida impecavelmente. Impecavelmente. A minha esposa iria se lembrar desse vestido muito melhor do que eu, mas todos os olhos fizeram isso. Se voltaram para ela. Você conseguia perceber os cabelos de algumas pessoas se arrepiando. E ela foi lá e sentou, mais ou menos nessa posição ali. E a minha esposa estava atrás dela, observando-a. Então, quando o primeiro hino foi anunciado, ela se levantou com todo mundo e, sem inário, ela cantou e cantou lindamente. E a sua voz ecoou pela audiência. E nós pensamos, isso é estranho? Porque o que tinham dito essas pessoas? Tinham dito que os negros nunca poderiam cantar os nossos hinos como nós, é uma cultura totalmente diferente, nós temos que ensiná-los a cantar. E ela nem tinha inário, mas cantava poderosamente. Mas tinha uma Bíblia na sua mão. Então eu preguei, fiz meu sermão, quando mencionava um texto bíblico, ela já encontrou. E o outro, de novo. Ela fez tudo o que eles tinham dito que não iria acontecer. Estava vestida impecavelmente, como as melhores pessoas do Ocidente. Estava cantando nossos hinos com uma voz cristalina e com uma voz tão doce como um sino. Nada das conotações que disseram que estariam envolvidas ali. Então, o segundo hino e o terceiro hino, e a sua voz era de fato como a de um anjo. Eu estava fascinado com ela. Eu continuava olhando para ela. Eu orava, uau, Deus, tu enviaste uma pessoa para destruir o preconceito dessas pessoas. E depois do sermão, o que o pastor faz? Ele vai lá, ele anda pelo meio do corredor, vai lá para trás e saúda as pessoas, dando as mãos. Então lá vem as pessoas, aperto de mãos. E eu esperava aquela moça, porque eu queria perguntá-la de onde que ela vinha e como que ela veio parar nessa igreja. Porque também havia nessa cidade uma igreja adventista do sétimo dia para negros. Agora, por que ela veio para essa igreja se havia uma igreja lá para a qual ela podia ter ido? Eu quero saber. Quando todas as pessoas saíram, ela não tinha aparecido ainda. E eu falei para minha esposa, que estava ao meu lado, depois que despedimos a todos, eu perguntei para ela, onde que está ela? Ela tem que estar lá dentro ainda, então. Então nós entramos para procurar por ela, nenhum sinal dela. Não havia outra saída na igreja. E a propriedade é cercada totalmente. Não havia outra alternativa, ela tinha que passar por mim. Não havia outra forma dela sair. Não tinha alternativa. Portanto, eu penso que Deus enviou um anjo. Um anjo negro para destruir essas contendas entre o povo de Deus. E agora, recentemente, faz 2 semanas mais ou menos, todos os encrenqueiros tinham se retirado. Tinha mais ou menos 10 deles. Eles recusaram permanecer numa igreja que era multirracial. É assim que a primeira igreja multirracial começou, na África do Sul. E que privilégio servir a um Deus que nos eventos finais da história desse mundo quer unir toda raça, tribo e povo e criar uma nação debaixo de Deus que o ama e que guarda seus mandamentos. E é isso que eu desejo para todos vocês. Que vocês possam entender que essa não é simplesmente uma mensagem que nós temos. Esta é uma mensagem que causa divisão. Esse é um apelo à humanidade para pôr de lado todas essas diferenças e conflitos e para se unir sob uma só bandeira. E a Bíblia diz, eles se congregaram à lei de Deus. E se você guarda a lei de Deus, então você vai amar o seu próximo como a si mesmo.
E você não vai mais procurar um lugar de supremacia. Mas eu aprendi outra coisa, e isto me causou bastante problema também. Ouça a Deus antes de ouvir o ser humano. Se Deus te pede para fazer uma coisa e outra pessoa te ordena a parar, e você sabendo que essa chamada é de Deus, por exemplo, se Ele te chama para fazer um evangelismo e alguém tenta te parar, isso não é de Deus, não importa quem seja, quem queira impedi-lo. Você tem que obedecer a Deus mais do que aos homens. E isso já foi uma grande influência bem cedo na minha jornada de evangelismo. Ele me mostrou, se você fizer o que é correto, e se você persevera, de forma alguma Deus vai te abandonar e te rejeitar. Ele vai ser contigo. Eu tive tantas ocasiões com a mensagem que eu trago, onde mesmo nossas vidas estavam em perigo. E Deus, aos trancos e barrancos, iria nos conduzir através de toda a situação. Eu não quero me esquecer do episódio da Eslovênia. Estávamos sob a plataforma e a milícia ortodoxa decidiu interromper a reunião. Vieram correndo ao nosso encontro, subiram correndo no palco, e era um salão enorme, tinha mais que 1000 pessoas lá que tinham vindo às reuniões. Eles vieram correndo para frente, arrancaram o microfone da minha mão, me empurraram para o lado, e eu tinha uma intérprete baixinha, loira, me empurraram ela para o lado, e eu fiquei em frente dela, e falaram para eu sair da plataforma, e eu me recusei. Não era o palco deles, era o palco de Deus. Eles olharam para o povo e falaram, se essas pessoas não saírem, que eles viriam com toda a sua milícia. Vocês sabiam que a igreja lá, que a igreja ortodoxa, tem basicamente sua própria polícia ali, que garante que ninguém interfira ali nos seus quintais? E ordenaram, saiam daqui, senão vamos vir com a nossa milícia e bater em todos. Essas pessoas se levantaram como um só homem. E pensei que eles iriam embora, mas não. Vieram lá para frente e falaram, vocês saiam daqui ou senão nós vamos bater em vocês. Então eles recuaram um pouco e disseram, eu estarei de volta em 15 minutos e nós vamos chicotear vocês para fora. Eu vou lá pegar as tropas de reserva. E o presidente da associação, ele estava lá e ele contatou a polícia. E chegou a polícia. O delegado chegou ali com todos os seus oficiais e 250 policiais. E eles circundaram todo o salão com os seus policiais, com suas armas 100% carregadas, e o delegado e todos os seus oficiais ficaram sentados lá na primeira fileira das minhas reuniões. Essa milícia chegava com centenas de pessoas para atacar o nosso salão. E o delegado se referiu a uma lei, ou mencionou que havia uma lei, ameaçando, dizendo que eles podiam colocar essa milícia na prisão por violência, por incitar violência. Isso sem julgamento, por meses. Portanto, eles não nos atacaram. Eu fiz toda a série evangelística, baixa proteção policial. Isso me ensinou outra coisa. Se a sua audiência é pequena demais, Deus vai aumentá-la. Portanto, nesta batalha, fiquemos firmes e preguemos a mensagem. Eu aprendi mais uma coisa. É que o diabo sempre fará guerra se você prega a verdade de Deus. Você sempre estará numa guerra. Mas você tem que aprender a aceitar o fato de que você não tem poder sobre ele, nenhum controle sobre ele.
Você tem que simplesmente avançar e deixar as consequências com Ele. E Ele não vai te abandonar, nem te rejeitar. Eu me lembro, estávamos fazendo essa série evangelística e estava conduzindo essas campanhas na cidade do Cabo, num bairro chamado Somerset West. E durante esta série, um evangelista proeminente chegou a aceitar a verdade. Toda a sua família veio à verdade. Mas o diabo foi tão cruel. Ele tentou fazer essa campanha tão impossível para mim. E normalmente nessas circunstâncias ele não me ataca a mim diretamente, ele vai atacar minha esposa ou a minha família. Portanto, a minha esposa tinha passado por uma cirurgia, e nós advertimos o doutor sobre algumas coisas, e ele nos ignorou totalmente. E ela quase morreu depois dessa cirurgia. Foi uma grande luta. Nessa noite ela estava em casa e eu tinha essa série evangelística acontecendo. E lá veio o doutor e disse, nós temos que ir ao hospital, os médicos não pensam que ela vai sobreviver. Enquanto o doutor estava trabalhando com a minha esposa, tentando estabilizar a hemorragia interna que ela tinha, o nosso gato foi atropelado na rua, pulou para dentro da janela do quarto da minha filhinha e foi parar no colo dela. Ela tinha mais ou menos 6 ou 7 anos de idade. E o gatinho morreu no seu colo. Portanto, eu fiquei com uma filha histérica num quarto, uma esposa morrendo no outro quarto. Eu tive que sair correndo, levar a minha esposa para o hospital. Fizeram a cirurgia de emergência, conseguiram salvar sua vida, ela ficou na UTI. E eu disse para ela, eu vou cancelar minhas reuniões essa noite, porque eu tenho que estar com você. E ela falou, não, vai lá. E eu respondi, não, eu não vou, eu não posso ir. Ela falou, sim, vai. Porque se isso é de Deus, então Deus vai cuidar de mim. E o doutor me disse, ela não vai estar aqui quando você voltar. Eu falei, eu vou ficar aqui. Ela falou, não, você vai? E nessa noite, esse evangelista proeminente tomou a sua decisão. Portanto, essa é uma batalha dura, não é um caminho fácil de se andar. Ela ficou tão fraca depois dessa operação, porque ela tinha perdido todo o seu sangue internamente, tendo que fazer as transfusões, e tudo deu errado nessa operação. Eu não estava lá, eu tinha que fazer evangelismo. Eu era professor universitário durante o dia e nas palestras à noite. E ela tinha que superar essas dificuldades sozinha. Tinha que lidar sozinha com isso. Estava tão fraca que não podia se locomover ao banheiro. Não podia ir sozinha. E não tínhamos dinheiro, porque depois que eu me tornara um adventista sétimo dia, eu tive que ficar vendo como todos os meus fundos iam pelo ralo abaixo. Éramos tão pobres que não tínhamos dinheiro para conseguir ajuda, alguém para ficar cuidando dela. E éramos novinhos na igreja adventista e, sabe, somos pessoas orgulhosas. Nós roemos nosso sapato antes de pedir ajuda para alguém. Isso aí também é algo estúpido, aliás. E ela teve que ficar sozinha em casa enquanto eu ia para a universidade. Infelizmente, na universidade, quando acaba a aula, você pode dar um pulo em casa, não é muito longe, para poder ajudá-la. Portanto, de manhã eu ia lá arrumar sua cama, trazia o seu café da manhã. As crianças se aprontavam, faziam todas essas coisas que uma dona de casa normalmente faz. Eu saía, mas eu não conseguia voltar, a não ser depois do almoço. Portanto, eu ajudava com as coisas do banheiro, e eu esperava que nada acontecia até que eu voltasse, depois do almoço. Eu lhe desse um pequeno prato de comida, e
Ela sempre gostava de frutas e semelhantes, portanto ela tinha frutas e pão e todas essas coisas boas bem ao lado de sua cama, para que não tivesse que se levantar, porque era muito fraca para se levantar. E claro, ela estava sozinha, lá em casa, as crianças na escola, as crianças não podiam ajudá-la, ela estava fraquinha, e ela estava se sentindo muito, muito deprimida. E tínhamos um cachorro e tínhamos um gato. E nesses dias era bem seguro em nosso país. E a porta dos fundos estava sempre aberta para que o cachorro e o gato tivessem acesso à casa e podiam sair para o jardim para fazer seus serviços. Mas ela estava tão sozinha. Enquanto ela estava lá sentada sobre a sua cama, ela ouviu um pequeno ruído andando pelo corredor. Isso era muito estranho. Que ruído é esse? E entrou para o quarto e era um esquilo. Agora, ela ama animais e ela ficou olhando para esse esquilo, um esquilo selvagem. E o gato costumava caçar esquilos selvagens, os apanhava e os matava. E esse esquilo passou pelo gato e pelo cachorro. E o gato e o cachorro não fizeram nada. E o esquilo entrou, pulou sobre a sua cama. E o esquilo subia, isso sempre acontecia durante a hora do almoço. Chegava lá perto do seu prato, e assim ela compartilhava do seu abacate com o esquilo, dava metade para ele, e ele comia metade ali do seu potinho. Então ele ia lá para a cadeira, se esticava ao sol e tirava uma soneca de meia hora ao seu lado. Isso a mantinha animada, feliz. Isso aconteceu durante 6 semanas. Todo dia. Todo dia, por 6 semanas. Esse esquilo andou pelo corredor, pulou na sua cama, a confortava, comeu um pouquinho com ela, dormia lá, então saía. E depois de 6 semanas, depois que ela estava de novo em boa disposição para se levantar, quando começou a se mexer e andar pela casa, esse esquilo não entrava mais dentro de casa, mas ficava lá fora, na árvore. E um dia ela estava lá de pé na cozinha, e ela olhou lá para fora e o esquilo estava lá em cima da árvore. E o esquilo desceu correndo a árvore, desceu a escada, entrou dentro de casa, subiu na sua perna, subiu no seu ombro, correu para o outro ombro e desceu pela outra perna. E correu lá para fora, correu de volta para a árvore. E desse dia em diante, o esquilo nunca mais veio. Ele sumiu. Agora, quais são as lições dessas histórias? Sabe, Deus está no detalhe. Ele não está somente nas coisas grandes, Ele está nos detalhes. Ele se preocupa com você. E é isso que nos torna tão determinados a continuar, não importa o que aconteça. Porque não importa o que o diabo joga em cima de você. Deus está aí para te confortar. E nós continuamos vivos, estamos bem aqui, não estamos? Estamos aqui, depois de tudo isso. Eu estava palestrando em Durban. É uma das grandes cidades da África do Sul. É mais ou menos 4 vezes o tamanho de Vancouver, aqui. Só para vocês terem uma ideia do tamanho. Eu estava palestrando numa dependência da Universidade de Durban-Westville. Nós tínhamos edifícios lá. E no meio da minha série evangelística, esta era uma série difícil, ainda fazia parte daquela sequência Ataque Total, que causou tanto problema. Mas traz tantas pessoas. Portanto, problema, enquanto houver frutos, para mim tudo bem. E de repente eles gritaram. E todos tinham que se levantar. E a rainha, agora não a rainha britânica, mas a rainha africana, da nação Zulu. A nação Zulu é dividida em províncias e no reinado. Estão todos relacionados, mas o chefe dá diferentes papéis para a rainha, o rei. E o rei, nesse tempo,
ainda é hoje, da nação Zulu, era Buthelezi, Gacha Buthelezi. Ele também foi o primeiro-ministro em alguma parte de sua vida, paralelamente a Nelson Mandela. Quando Nelson Mandela saía, era ele que cuidava, o primeiro-ministro. E ele está numa família adventista, esse chefe. Ele não é adventista, mas os pais dele são adventistas. Porque na política, pelo que tudo indica, não é conveniente para ele ser adventista. Mas casado com ele estava a rainha. E a rainha é uma de suas 21 esposas. Você tem que entender que ali funcionava como no tempo de Esther. Se o rei chama e você resiste, acabou. Você tem que aceitar. Faz parte. Ele chegou com toda a sua comitiva, em roupagem típica africana. Ela sentou lá na primeira fileira. E o seu nome era Rainha Mfonte. E ela era uma adventista sétimo dia. Ela era a única adventista sétimo dia de sua família. Todas as outras esposas eram não adventistas. Portanto, eu comecei e fiz as palestras, e algumas das palestras têm muita política, como vocês sabem. E depois da primeira palestra, ela se levantou e veio falar comigo e disse: "Você se importa se eu fico sentado na última fileira? Porque eu não consigo enxergar muito bem aqui na primeira fileira." Ela pediu para mim permissão de mudar o seu assento. Ela era rainha. E assim, ela ligou para o rei e perguntou se ela podia frequentar mais uma das palestras. Ele deu permissão. Agora, quando essa rainha vem, ela não vem sozinha. Os seus guarda-costas ficam ali, 5 ou 6 guarda-costas, membros do Estado sempre estão com ela, para se assegurar que tudo está ok, limpo, correto. Portanto, aqui estava toda uma comitiva de altos oficiais neste encontro. E no final, ela me perguntou e disse: "Esta mensagem deveria sair e ser proclamada para todo mundo. Deveria estar em todas as televisões nacionais, porque eu estou por dentro e eu sei que essas coisas são verdadeiras. E você poderia, por favor, me enviar um jogo completo dos seus DVDs? Porque eu quero que todos os membros do nosso governo saibam do que realmente se trata." Nós mandamos para ela, mas a partir daí você lida com oficiais e se ela realmente recebeu ou não, eu não sei, mas eu sei que desde então eu tive a oportunidade de falar ao chefe da polícia, perante altos oficiais do governo. Eu também sei que esta mensagem está nos escalões mais altos dos governos do mundo, está nas embaixadas mais altas do mundo. Há dossiês inteiros sobre essa mensagem. Nos mais altos níveis militares, mesmo os soldados no Iraque assistem essa mensagem. Não subestime a Deus e como Ele opera. Muito obrigado.